Elton Monteiro, corintiano enjoado, pré-candidato ao governo do estado pelo PSOL, é o meu entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Começar pelo futebol, já acabou a entrevista, tô logo avisando. Bom dia. Bom dia, Narciso, bom dia aos ouvintes, a Magna Santana, a toda a produção da Fã FM. Elton, você tem uma trajetória consolidada aí no sindicalismo e também na militância política. O que é que te fez aceitar esse desafio proposto pelo PSOL? Bem, primeiro dizer a toda a população quem é Elton Monteiro ou Dr. Elton, né, Narciso? Eu sou filho do seu Firmino, lá de Pacatuba, Dona Maria José lá de Ilha das Flores, nascido e criado ali criado ali no Orlando Dantas, vi aquela capelinha Nossa Senhora Perpétua Socorro virar hoje, que é aquela igreja, né, enorme que está ali do jeito que está hoje, e formado da Universidade Federal de Sergipe, como você bem falou, militância, tanto no Partido dos Trabalhadores como nos movimentos sociais, fui diretor da CUT e servidor público do município de Aracaju há mais de 20 anos, e eu entro na prefeitura de Aracaju, Narciso, e já a tarefa de entrar no Sindicato dos Médicos em 2005, junto com José Menezes, e desde então essa trajetória da luta nos movimentos sociais e também na luta pelo SUS, em defesa da saúde de qualidade, da educação de qualidade, enfim, uma trajetória, e assumo no meio da pandemia a presidência do Sindicato dos Médicos, né, que foi um desafio muito grande, você acompanhou comigo, eu me lembro até hoje, Narciso, quando você junto comigo, a gente fez aquela entrevista relacionada àqueles leitos de hospital do Amparo de Maria, que não eram leitos, não tinham nem colchões, não sei se você lembra disso. Vocês fizeram uma fiscalização lá. Junto com o Ministério Público Federal e também aquela briga pelas vacinas. O Brasil todo vacinando em vários locais e Aracaju naquele final de semana não tinha vacinado ninguém. Então é uma luta que é uma trajetória na militância política e também na defesa do SUS. E eis que surge esse convite do PSOL, né? Porque Elton Monteiro, doutor Elton... Como você saiu da presença do sindicato quando? Eu estou licenciado. Licenciado. No dia 2 de abril eu me licenciei perfeito. Do sindicato, até porque para não misturar a Sim. luta do sindicato com a luta partidária, né? Então, Narciso, é um desafio grande, porque a gente quer mostrar para a sociedade que o PSOL, ele pode sim trazer para Sergipe um projeto diferente, um projeto que dialogue com a sociedade, um projeto que acabe com as intolerâncias no meio político, porque o que nós estamos vendo é uma grande polarização em Sergipe e no Brasil, que as pessoas não se respeitam nem para dialogar. Por exemplo, nós temos uma sociedade hoje diversa, e a gente não pode tolerar racismo ideológico, racismo de cor, racismo de crença. Isso está acontecendo. E a sociedade é diversa. E o pessoal hoje ele tem esse papel de fazer esse diálogo direto com a sociedade, mostrar os problemas e ter políticas públicas integradas para que chegue nessa população que sofre esse tipo de racismo, que está à margem da sociedade, que mora nas periferias. E esse é o papel do pessoal hoje, em trazer esse diálogo para Sergipe e dizer que nós somos diferentes. Como você colocou, eu venho de uma trajetória político-partidária, de militância social, e não fui, como muitos dizem aí, ungidos por Deus, ungidos, se colocam no papel de Jesus, de Moisés, enfim. Não, nosso projeto político, ele vem com um programa partidário, consolidado, dialogando com a sociedade, dialogando com os movimentos sociais, vem dos principais problemas que a sociedade hoje enfrenta. Então, hoje o pessoal, e muitos perguntam, Elton, você é um médico, como você falou, que tem um respeito até social, se coloca nesse papel. E é justamente a gente tem que cumprir esse papel hoje, essa função hoje de mostrar para Sergipe que nós temos uma candidatura diferente. O pessoal tentou durante um tempo um diálogo com o PT para formar a chamada Frente Ampla da Esquerda em Sergipe. Por que o PT não topou e que avaliação você faz dessa decisão do PT de fazer essa aliança com o governador Fábio Mitidieri? Veja, nós tentamos durante alguns meses com a federação ligada ao PT, o Partido Verde e também o PCdoB, esse diálogo de fazer uma candidatura única, uma frente ampla de esquerda e junto com os movimentos sociais para uma candidatura vinda dos movimentos populares. Essa conversa não avançou. O pessoal, então, decidiu, junto com a rede, lançar uma pré-candidatura ao governo e, ao longo desses meses, próximos meses, nós vamos abrir um diálogo com a sociedade. E eu vi, inclusive, que o PT tem uma pré-candidatura
uma pré-candidatura no campo também democrático, popular, como nós, ligados aos movimentos sociais, que vai ser importante com o diálogo dentro do partido, mas no nosso palanque não vai ter quem participou do impeachment de Dilma, nem quem está do lado de Bolsonaro. Isso eu garanto a você, Narciso. Você acha que foi um erro estratégico, então, essa aproximação do PT com André Moura? É dele que você está falando diretamente? Eu acho que quem deve avaliar isso são os militantes dentro do Partido dos Trabalhadores. Eu vi que provavelmente deve ter uma prévia dentro do Partido dos Trabalhadores e a militância do PT, que é uma militância aguerrida, uma militância que, junto aos movimentos sociais, que é de esquerda, vai avaliar e eles vão avaliar o melhor rumo ao partido. O PSOL vai continuar junto com os movimentos sociais e junto com Lula também. É bom que nós frisemos isso, que é uma deliberação nacional que nós vamos estar com Lula durante toda essa campanha. Outra deliberação estadual que nós temos com o pré-candidato professor Irã. Ao Senado? Ao Senado. Vai ser só um candidato ao Senado? Por enquanto, nas nossas discussões, sim. E a minha pré-candidatura, e claro, a reeleição de Linda Brasil e a ampliação do número de deputados estaduais na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe e, porventura, também, se possível, a eleição do deputado federal. O pessoal vai disputar com chapa uma vaga na Câmara Federal dos deputados? Vamos sim. Nós temos uma chapa, a chapa está se formando, mas temos nomes pujantes, como Linda costuma dizer, potentes, para a gente poder sim disputar a Câmara Federal. Estamos entrevistando Elton Monteiro, pré-candidato ao governo de Sergipe. Atenção, São Cristóvão, os boletos do IPTU 2026 já estão disponíveis e na Cidade Mãe, quem paga o IPTU em dia ajuda a cuidar da cidade e ainda concorre a prêmios incríveis. Com o IPTU premiado, você pode ganhar uma moto 0 km, uma Smart TV de 50 polegadas e um smartphone. São 3 sorteios ao longo do ano, julho, setembro e dezembro. Tem mais, você pode pagar parcelado no cartão ou em cota única com 10% de desconto até o dia 30 de abril. Tá chegando o prazo, hein? Acesse sãocristóvão.se.gov.br, regularize seu IPTU, contribua para o desenvolvimento da cidade. Prefeitura de São Cristóvão, cidade-mãe de Sergipe. Falando em São Cristóvão, houve a decisão judicial ontem do Tribunal de Justiça, suspendendo a liminar que proibia a cobrança da taxa de resíduos sólidos na cidade. Daqui a pouquinho nós vamos abordar este assunto aqui no Jornal da Fã. No Shopping Premium você encontra as melhores marcas e a maior variedade de serviços. E toda semana tem novidades incríveis pensadas para você. Mais opções, mais conforto e preços irresistíveis. Vá conferir as inaugurações mais recentes e o mix de lojas de serviços mais completo do estado. É o shopping que não para de crescer. Shopping Premium, o nosso shopping. O IPVA 2026 chegou? Vá no site do Detran, escolha o Banese Card e parcele com as melhores condições. É rápido, prático e sem aperto no orçamento. O IPVA 2026 é com o Banese Card. A Martinha do José Conrado de Araújo diz aqui, manda um abraço para Elton e deseja uma boa sorte nesse caminho que ele vai trilhar. Elton, quais são as prioridades que o pessoal vai trabalhar nesta campanha? Vamos lá, Narciso. É importante dizer à sociedade sergipana e a todos os sergipanos que o governador ele tem que ter responsabilidade de governar Sergipe. O que é que eu quero dizer com isso? Imagine você que está em casa, o senhor ou a senhora que costuma cozinhar. Vamos lá. Sai mais barato você fazer sua própria comidinha todo dia, comprando seu arroz, seu feijão, ou todo dia a gente pedir delivery. Óbvio que fica muito mais barato se nós fizéssemos a nossa comidinha. E aí eu pergunto, o que está acontecendo no estado de Sergipe hoje? O governador abriu mão de gerenciar a saúde, a educação e a água. Qual o grande problema hoje do estado de Sergipe? Eu estava vendo aqui que essas privatizações, concessões, terceirizações, todas essas empresas elas têm um fundo, que é o quê? Maximizar lucro e diminuir custos. Eu estava vendo ontem, saiu um boletim, vai ter uma reunião dos acionistas da Iguar. Vejam, gente, enquanto vocês estão em casa, carregando balde, fazendo manifestação, faltando água para sua higiene pessoal, os assessores, tem 4 diretores da Iguar que só eles vão receber num ano 4 milhões de reais. Veja, quando a gente maximiza lucros, e aí depois... Você fala dos acionistas nacionais. Nacionais. Certo. Agora vejam, é importante que a gente coloque isso, porque a sociedade ela tem que saber que quando a gente abre mão de nós mesmos gerenciarmos, o Estado gerenciar, eu vi ontem a fiscalização do Conselho Regional de Medicina, semana passada, junto com o Ministério Público Estadual nos hospitais. E nós viemos denunciando isso. O que é que acontece quando você diminui o investimento e todas as OS que entram em qualquer lugar do Brasil, a primeira coisa que ela faz é diminuir escala de profissionais. Segundo ponto, diminui
a remuneração desses profissionais. Diminuindo a remuneração, diminuindo a qualidade. O que acontece? 2 unidades foram fiscalizadas, não tinham pediatras na entrada. Veja, Narciso, seu filho, você gostaria que não fosse atendido por um pediatra no Hospital da Criança? Fiscalização de ontem, inclusive do CRM, né? De semana passada, junto com o Ministério Público Estadual. No Hospital da Criança não tinha pediatra na porta de entrada. No hospital aqui, no Augusto Franco, Fernando Franco, não tinha pediatras na porta. Isso quer dizer o quê, gente? Que a gente não pode brincar de fazer saúde pública. Saúde pública nós temos que gerenciar, investir. E o pior, Narciso, você que está em casa, essas empresas elas visam o lucro e tudo mais. E aí muitos argumentam, mas a Iguá vai fazer investimentos, vai ampliar a rede. De onde vem esse dinheiro que vem de investimentos que a Iguá vai fazer? Eu vou dizer de onde vem. Da própria Caixa Econômica Federal, com o projeto de expansão do saneamento básico, como também do BNDES. Então, pessoal, fica claro que Fábio ele optou de fazer uma política apenas de ser fiscalizador e não o próprio Estado gerenciar. E por isso que nós vamos fazer uma oposição firme, Narciso, diante dessa situação que está ocorrendo no Estado de Sergipe. E aí você pode partir para assistência social, podemos partir para a educação. Quando você não tem projeto, e digo mais, Sergipe ela vem e eu quero dizer a todo o povo sergipano, Sergipe vem, nos últimos anos, trilhando ali entre os primeiros lugares da mortalidade infantil. Mas isso não me preocupa mais quando digo que o que são as mortes preveníveis, aquelas mortes que nós poderíamos evitar, elas continuam em alta. Aí muitos vão dizer, mas isso depende também da atenção primária, mas o que o governo, enquanto o grande gestor, deveria fazer? Reunir assistência social, reunir a educação, a saúde e começar a fazer projetos que realmente cheguem nas populações mais carentes e vulneráveis no nosso estado. Ir para as periferias, um projeto integrado, busca ativa daqueles que são mais necessitados, a saúde para aquelas mães que estão grávidas, fazer um projeto, por exemplo, eu tenho o Hospital de Nossa Senhora de Socorro, eu vi que daqui a pouco o senhor vai entrevistar o Samuel Carvalho aqui. O Hospital de Nossa Senhora de Socorro, as gestantes têm medo de ir fazer o parto no Hospital de Nossa Senhora de Socorro, porque não é um hospital, foi feito várias ampliações que não foram sistemáticas, que a população não se sente confortável em estar naquele hospital. Então, acho que Sergipe está mais do que na hora, Narciso, da gente começar a dialogar com a sociedade, dizer, nós podemos fazer mais e melhor, sendo que nós mesmos gerenciemos esses locais como hospitais, a nossa água, inclusive também a educação. Olha, há poucos instantes nós trouxemos aqui uma informação com exclusividade de que o Sindisan iria se colocar à disposição da investigação. Acabo de receber nota pública do sindicato. Atenção, Sergipe, para esta informação. Exclusiva. O Sindisan informa em nota que provocará todos os órgãos de fiscalização e instâncias jurídicas competentes para acompanhar o inquérito que apura a suposta sabotagem. Exigimos uma investigação técnica isenta que não sirva de cortina de fumaça para o que o Sindisan identifica que é uma incompetência administrativa de hoje que castiga o povo sergipano. Portanto, confirmada a informação que nós trouxemos em primeira mão aqui no Jornal da Fã. Sindisan vai acionar os órgãos de fiscalização e também vai se colocar à disposição do inquérito para que investiga o dano, essa suposta sabotagem nesta válvula que ocorreu no final de semana. Meu caro Elton Monteiro, um dos pré-candidatos ao governo do estado, Valmir de Francisquinho, tem dito que, caso eleito, tomaria a decisão de acabar com a concessão, de rasgar o contrato da concessão. Elton faria a mesma coisa? Primeiro, acabei não falando, agradecer a Martinha lá do São Conrado pelo abraço, mando um outro abraço para ela também. Dizer que eu concordo em gênero, número e grau que o Sindisan está fazendo. Nós temos que avaliar, nós temos que periciar, inclusive, o que foi que aconteceu. Porque eu vi algumas imagens, eu vi muita marisia e ferrugem ali. Eu não vi sinais, pelo menos não mostraram pra gente sinais de que houve realmente. Mas se houve alguma fraude, essa pessoa tem que ser punida. Mas também nós temos que saber
por que eles estão justificando isso. Faltou, na região sul, realmente 8 bairros. Mas os outros bairros, foi por causa de quê? Em outros locais do nosso estado, como eu acabei de ouvir aqui, Frei Paulo está 20 dias sem água. Será que foi porque também fizeram a sabotagem lá na válvula da região sul do bairro de Aracaju? Então são coisas que a gente precisa trazer a discussão e realmente periciar. Se houve realmente sabotagem, tem que ser punidos e severamente, mas também tem que não justificar o que está acontecendo em todo o estado de Sergipe por conta de uma possível sabotagem numa válvula aqui na região sul de Aracaju. Mas dizer o seguinte, Narciso, que o governo ele erra de todas as formas, porque, primeiro, quando a gente tem que falar de concessão, privatização, faz-se necessário que a gente dialogue com a sociedade e ser democrático. O que é que deveria ter sido feito primeiro? Um plebiscito com a sociedade. Porque nesse momento, todos nós estaríamos dizendo, houve pessoas que debateram a favor, houve pessoas que debateram contra, houve a concessão, mas agora todo mundo junto, já que foi democraticamente pelo povo decidido, nós vamos sim resguardar, respaldar essa decisão, mas não houve isso. E essa é uma característica também do governo Fábio Mitidieri, que não dialoga com os servidores públicos, com quem está na ponta fazendo serviço público no dia a dia. Vimos aí a questão dos auditores fiscais, vimos também várias greves relacionadas aos professores, aos funcionários da saúde, por exemplo, sindicatos médicos. No 4º ano de governo já, a gente não foi recebido pelo governador. Mas voltando, Narciso, suspender imediatamente o contrato. Suspender a conta dessas pessoas que estão sofrendo lá no dia a dia sem água. No mínimo tem que ser auditado. Como eu falei, em todo o Brasil, vamos lá, eu vou puxar outros casos de privatização. Foi provado já pela Justiça e pela Academia que a privatização, o acidente que houve em Brumadinho e Mariana, foi por falta de investimentos na prevenção e no combate a possíveis desastres e acidentes. Foi comprovado isso. Por quê? Maximizam lucros e diminuem investimentos. Rio de Janeiro, foi privatizado o metrô. Aumento no valor da passagem. Outro caso importante que a gente tem que citar. Todo mundo onde tem monopólio de monopólios naturais, onde gera economia, onde se trata de água, estão revertendo as privatizações. Estados Unidos, Europa, França. O grande símbolo da privatização no mundo foi a ferrovia inglesa de Londres. Reverteram a privatização, porque eles viram que quando não dá para a gente fazer assistência à população, e onde tem geração de lucro, os acionistas vão receber da Iguá. Então, eu acho que faz necessário que a gente suspenda esses contratos, dialogue com a sociedade. E outra, não vai ser calote dado à Iguá? Não vai, porque quem prestou dinheiro à Iguá para comprar a concessão foi o BNDES, a Caixa Econômica Federal. Então, a gente tem que renegociar essa dívida e aí sim, a gente dialogar com toda a sociedade e mostrar que nós podemos fazer com um projeto, com um programa que a gente consiga atender toda a população sergipana. Atenção, você que deseja construir sua casa de imediato. A Move Construtora apresenta excelentes opções de lotes no condomínio Mares Maluí Residência. Dotado de uma estrutura estilo resort, o Mares Maluí está pronto para você que deseja construir o seu lar o mais breve possível. Com 2 opções de clube e uma área somente para a prática de esportes, com várias quadras, inclusive de tênis, o condomínio dispõe de acesso exclusivo à praia e monitoramento 24 horas. Aproveite as condições imperdíveis e agende uma visita. Ligue 998844140 e garanta já o seu lote. Move Construtora. Seu sonho é o que nos move. Põe o povo no ar para interagir com o pré-candidato Elton Monteiro. Bom dia, Narciso. Bom dia, Antero. Bom dia a todos os ouvintes. Narciso, bom dia, doutor Elton. Narciso, é bem verdade que os acionistas estão tendo esse lucro, que investiram nada mais do que justo. E também frisar, para não passar desinformação para a sociedade, que eu acho que esse é o interesse, que esse lucro aí é a nível nacional, né? A nível nacional, não é só a nível do estado não de Sergipe. Porque provavelmente aqui eles não conseguiram ainda ter lucro, por conta dos investimentos. Valeu, Narciso, Melco do bairro Santos Dumont. Bom dia, Narciso, bom dia, entrevistado aí. Quando o entrevistado fala
que os investimentos vêm do BNDES, da Caixa Econômica, ele está falando do governo federal, do governo que o PSOL e que ele vai apoiar. Aí fica falando que o governo do estado aqui, Fábio, fez a concessão. Quer dizer, não está havendo a mesma linguagem que ele está usando. Está falando uma coisa e dizendo outra. Queria que ele explicasse isso aí. À vontade, Elton. Isso daí não disse o nome, mas pela voz deve ser o buraqueiro Nilton Coelho. Nilton Coelho. Vamos lá, começar pelo Melk. Eu acho que esses investimentos foi isso que eu quis dizer, e aí já explico também ao Nilton, né? Veja, os investimentos, o dinheiro que foi comprada a concessão da DESO aqui em Sergipe, veio do BNDES e da Caixa Econômica Federal, que vai ser paga pela própria Iguá ao longo de muitos anos. É bom que deixe isso bem claro. O BNDES deu uma linha de crédito que poderia dar para pequenos investidores, pequenos comerciantes, na agricultura familiar, mas sempre é facilitado quando é para compra, inclusive, de ativos para privatização. E aí a gente tem que fazer crítica. O PSOL, nesse momento, ele apoia o governo Lula, mas se nós tivéssemos 100% digamos, alinhamento, nós estaríamos no partido. Nós temos discordância, sim, em alguns pontos do governo Lula. Mas vejam, é importante que a gente ressalte isso. Esses investimentos que foram feitos, eles vieram do próprio governo. Ou seja, nós precisamos imediatamente aí, eu acho que abre um diálogo para a gente fazer algo que é bem necessário aqui no estado de Sergipe, Narciso. Você acompanhou as denúncias que nós fizemos ao longo dos anos, dizendo o seguinte à sociedade: vejam o que está acontecendo em todas as organizações sociais que assumiram a saúde. A grande maioria ou estão sendo investigadas pela Polícia Federal, ou já foram comprovados que houve desvio para benefício e lucro das pessoas. O que eu quero dizer para vocês que estão me escutando é que não precisa privatizar, gente. É nós mesmos fazermos a nossa comidinha, como eu falei. É nós mesmos termos a responsabilidade de gerenciar. Quantos anos a DESO passou sem fazer concurso público? Quantos anos ficou sem investimentos em massa? O mesmo investimento, o mesmo dinheiro que foi dado do BNDES para Iguá, poderia ter sido dado ao governo de Sergipe para investir na ampliação da rede, para a manutenção da rede, para fazer concurso público e colocar mais pessoas capacitadas. Vejam o absurdo que aconteceu. Colocaram a própria DESO para auditar e ajudar a Iguá a ver os problemas que estão acontecendo. Gente, é preciso que a gente tenha uma linha de raciocínio, e aqueles que defendem a privatização precisam ver, podem pegar e colocar no Google aí, coloque restatização em todo mundo. Até os Estados Unidos acham que não podem privatizar monopólios naturais, ou seja, água, monopólios que sejam interessantes como transporte, monopólios, como, por exemplo, com a saúde e educação, porque não pode ter lucro nessa área, porque a gente... por exemplo, 400 milhões, vocês falam que é nacional. O lucro passou, depois que foi privatizada ou terceirizada, ou concedida a concessão da água em Sergipe, os diretores passaram a ganhar 100 mil a mais. Pode ter sido por outros ativos, pode ter sido por outras questões. E está sem lucro ainda. Vocês mesmos estão dizendo, imagine quando esses tiverem lucro, quanto que vai ser esses rendimentos desses diretores. Então, se eles estão tendo esses rendimentos, mesmo sem ter lucro, imagine quando tiverem lucro. Viu, Narciso? E dizer o seguinte, viu, Narciso, que eu acho interessante, que muitos vêm aqui dizer o seguinte: eu vou suspender a concessão da água. Veja, onde estava Valmir quando o Emília praticamente terceirizou a atenção básica toda de Aracaju com um chamamento público que até hoje está sendo duvidoso. Inclusive, teve um chamamento que, na época, os sindicatos médicos entrou, na concessão do Fernando Franco, que até a juíza no despacho colocou, não, eu não vou suspender imediatamente o contrato porque vai prejudicar a população, mas houve falha, sim, no chamamento público. Então, é bom que Valmir analise o que a Prefeitura de Aracaju está fazendo também, praticamente, e Emília era contra, viu? Entrou com processo contra a terceirização do Nestor Piva, entrou junto com o Sindicato dos Médicos, na época, em 2018, e ela mesmo,
no primeiro mês ela pegou e terceirizou o Nestor Piva. Depois terceirizou o Fernando Franco. Terceirizou toda a atenção básica, e você lembra do grande protesto que nós fizemos contra as PPPs na atenção básica. Emília encabeçando esse movimento. A primeira coisa que ela fez foi terceirizar a atenção básica de Aracaju todo. Então, o Tiago Freitas pergunta aqui se você tem conhecimento de que médicos dos hospitais filantrópicos, exemplo da maternidade Zacarias de Lagarto, estão sem receber desde janeiro. Tenho conhecimento, e é outro problema quando a gente terceiriza. E recebi também, Narciso, do hospital lá à distância. Também as pessoas ficam 2 ou 3 meses sem receber salários. E agora abriram um edital para uma outra OS que está sendo investigada pela Polícia Federal também por fraude, pelo Ministério Público do Trabalho por fraude também, possivelmente. Então, é o grande problema que se tem. Pegam, terceirizam, e você lembra que eu fiz uma fiscalização do Hospital da Criança, o Sindicato dos Médicos fez a fiscalização. O que é que aconteceu, Narciso? Os médicos estavam sendo contratados por uma peixaria lá em São Paulo. A sede da empresa era uma peixaria lá em São Paulo. Então, o que eu tenho que dizer à população sergipana é que não podemos transferir responsabilidade. Quando se trata de saúde, educação, água, o próprio governo ele tem que gerenciar, capacitar, fazer concurso público, chamar todos os aprovados, não fazer concurso como foi feito, porque só foi feito concurso, Narciso, eu tenho que dizer isso, porque houve pressão do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho, e todos os sindicatos da área da saúde unidos conseguimos que houvesse concurso. E quando foi feito com 30% das vagas que deveriam ter sido feitas. E aí, eu vi até que ele vai fazer um novo concurso. E por que não foi? Vai gastar mais dinheiro? Não deveria ter feito um concurso grande agora? Ou é só por um processo eleitoral? Fica a grande dúvida com a população sergipana. Meu caro Elton Monteiro, para a gente poder finalizar, qual é a estratégia que você vai utilizar para furar, digamos assim, o bloqueio dessa polarização que está dada na eleição? Tanto nacionalmente a gente observa uma polarização entre Lula e Flávio, e aqui no estado uma polarização entre Fábio e Valmir. Que estratégia Elton vai utilizar para tentar furar essa polarização? Dialogar com a sociedade, Narciso. A nossa campanha, eu não queria usar o que muitos estão usando, mas é uma campanha do Golias dos Golias contra o Davi, né? Nós temos que dialogar com a sociedade, fazer um programa coletivo de que todos participem, ir em casa, ir nas feiras, ir nos bairros, mostrar que o PSOL, nosso campo democrático popular, nós vamos dialogar com a sociedade e mostrar que nós podemos fazer mais e melhor para Sergipe, gastando muito menos e sem entregar para os outros o que seria de nossa responsabilidade. Então, Narciso, eu creio que vai ser uma campanha que vai sim surpreender a sociedade. Nós temos uma perspectiva de que nós vamos crescer e, quem sabe, nós estaremos no futuro com a nossa pré-candidatura, já falando em candidatura, com números apontando que Sergipe pode ter algo melhor para frente. Obrigado pela participação, espaço sempre aberto. Narciso, obrigado. Saudações corintianas. Deixou pro final, esperto. Saudações... Desde do que ele tira onda, rapaz. Não é brinquedo não, então, viu? Agradecer a toda a sociedade sergipana. Acompanhe nossas redes sociais. Hoje mesmo ainda nós vamos subir lá, @Dr. Elton Monteiro. Vamos subir todo o documento que a Iguá tem. Vamos mostrar os trechos que falam dos empréstimos, os trechos que falam de quanto estão ganhando os acionistas e de quanto foram os lucros da Iguá no Brasil.